Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, de Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, ó força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Meus irmãos e irmãs, o texto de hoje que nós vamos meditar encontra-se no livro do Apocalipse, capítulo 3, Apocalipse, capítulo 3, versículos 19 e 20. Eu repreendo e educo os que eu amo. Esforça-te, pois, e converte-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Meus irmãos e irmãs, os 2 versículos que nós acabamos de ouvir, que nós meditamos, ele fala, é um convite de nosso Senhor à conversão. Se nós fôssemos analisar aqui o trecho, alguns versículos anteriores, nós íamos ver que essa é uma mensagem endereçada à igreja de Laodiceia. E aqui, já esse capítulo 3, se nós fôssemos ver já no capítulo 2, existe aqui uma sequência de cartas aos anjos de cada igreja. Então, ou seja, esse anjo de cada igreja simboliza o bispo de cada igreja, o responsável, o líder, o pastor de cada igreja. E existe uma sequência de 7 cartas às 7 igrejas da época. A gente vai ver Éfeso, Laodiceia, e entre outras aqui, Sardes, Filadélfia, e entre outros, que Deus endereça essas cartas por meio do apóstolo João, dando orientações práticas e pastorais para a igreja, para cada igreja naquele tempo. E aqui, essa mensagem, ela é endereçada à igreja de Laodiceia. Por quê? Porque aquela igreja, naquele tempo, estava vivendo um falso cristianismo, podemos assim dizer. Era um cristianismo morno, não se decidia, era aquele cristianismo em cima dos muros. Então não se decidia por que seguir. Então era aquele tipo de cristianismo que aqui nesse momento era cristão, aonde não convinha, então não tinha atitudes de cristãos. Então não é diferente para nós hoje. Quantas vezes nós nos encontramos semelhante àquela igreja de Laodiceia? Quantas vezes nós nos encontramos num cristianismo fraco, um cristianismo morno, um catolicismo ainda indeciso diante do que seguir, do que servir? Quantas vezes nós nos encontramos, como muitos se dizem por aí, eu sou católico, mas aí quando vem esse mas eu não concordo com isso, mas eu não concordo com aquilo, mas eu acho que isso devia mudar. E aí o que é que acontece? A gente acaba vivendo um cristianismo, um falso cristianismo, que é justamente o quê? A gente acha que a igreja precisa se adequar às minhas vontades, a igreja precisa se adequar àquilo que eu acho. E aí a gente acaba selecionando o que eu quero acreditar e o que eu não quero acreditar. E aí o que é que acontece? Aquilo que não é do meu agrado, eu retiro. Aquilo que é do meu agrado, eu abraço. E isso é um falso cristianismo, isso é um falso catolicismo. Hoje o Senhor nos convida a decidirmos. Se nós fôssemos analisar aqui os versículos anteriores, nós iríamos ver lá no versículo 15 que o próprio Jesus ele vai dizer: Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno, eu vomito-te. Então veja como é dura essa palavra, porque muitas vezes nós nos encontramos também nesse falso cristianismo, esse cristianismo morno, esse catolicismo morno, onde quando eu me agrado, eu rezo. Quando eu estou afim, eu busco a Deus. Quando eu estou afim, eu vou à igreja. Quando não, eu não vou ao grupo. Quando não, eu não vou à igreja. Quando não, eu não concordo com isso. Então eu abro mão de determinadas coisas. E nós vamos ver que isso parece que está virando moda em nosso meio hoje em dia.
Por isso que o Papa Emérito Bento XVI ele já criticava já de muito antes, né, essa ditadura do relativismo que nós estamos vivendo e estamos presenciando já há algumas décadas, principalmente dentro da nossa igreja. Nós estamos vendo onde as pessoas acham que simplesmente o que vale é o amor, mas esquecem e até maqueiam esse sentimento de amor. Porque o que vale é o amor, isso é verdade, mas é o amor manifestado por Deus, o amor manifestado em nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é esse tipo de amor? É um amor de renúncia, é um amor que doa a vida, é um amor de sacrifício, é um amor de serviço. Mas qual é o falso amor que hoje as pessoas estão acostumadas? As pessoas dizem o que vale é o amor, para querer justificar as bizarrices que faz, para querer justificar os pecados que nós cometemos. E aí a gente vem com esse sermão, com esse relativizamos até o termo amor, né, para querer justificar os nossos erros. E isso é um grande erro, isso é um grande perigo, e isso mostra a mornidão espiritual que nós estamos vivendo, porque nós ainda permanecemos nessa mornidão espiritual. O que vale é o amor. E aí eu falseio o sentido de amor para querer justificar os meus erros e para não querer, né, viver esse sacrifício ao qual nós somos chamados. Então, por isso que aqui no versículo 19 e 20, Jesus diz o seguinte: eu repreendo e educo os que eu amo. Então veja, Deus, assim como um pai e uma mãe, ele educa, muitas vezes, inclusive, por meio, às vezes, do castigo, podemos assim dizer, né? Retirando ou dando alguns castigos aos seus filhos. Assim também Deus nos permite determinadas coisas. Para quê? Para nos fazer repensar as nossas ações, para nos fazer meditar no que nós estamos vivendo. E aí continua dizendo, Jesus continua nos fazendo um apelo, um convite, uma ordem. Esforça-te, pois, e converte-te. Veja, Jesus não está dizendo aqui para nós o que vale é o amor, então permaneça como está. Mas Jesus nos faz um apelo, um convite. Esforça-te, converte-te. Então quanto tempo nós temos de caminhada? Quanto tempo você tem de batizado? Era o cardeal Newman, ou era o venerável Fulton Sheen, que dizia o seguinte, que antigamente a gente precisava converter os que não eram cristãos para o cristianismo. Hoje nós precisamos converter os batizados. E por que isso? Porque nós estamos vivendo um falso cristianismo. Nós buscamos os sacramentos como se fosse apenas por tradição. Por exemplo, o sacramento do batismo como se fosse por tradição, o sacramento da Eucaristia só por tradição. Aí eu vou à missa só quando é batizado de alguém, só quando morre alguém, que aí eu vou para a missa de 7º dia ou de 30 dias. Ou então eu busco o grupo de oração quando eu estou precisando de um milagre, uma urgência na minha vida, aí eu busco. E aí nós vamos falsificando a nossa crença e querendo embasar nessa falsa identidade de amor. O amor dá a vida pelo amado. O amor, como vai dizer São Paulo, né, em uma de suas cartas, o amor é paciente, o amor é bondoso. Por isso que São Paulo vai dizer que nós precisamos, ele vai dizer, referindo-se aqui também às famílias, maridos, amai vossas esposas assim como Cristo amou a igreja. E como foi o jeito que Cristo amou a igreja? Dando a sua vida por a igreja. Assim também eu e você, nós precisamos repensar esse amor de Cristo por nós. Nós precisamos demonstrar um pouquinho do amor que nós dizemos ter por Cristo. E de que maneira? Dando também a nossa vida por Ele. Ele deu tudo. Ele deu a sua própria vida. E nós? Vamos continuar oferecendo migalhas ao Senhor? Ou estamos dispostos realmente a abrir os nossos corações, assim como vai dizer aqui no versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. Seremos um só povo, seremos uma só carne. Será que nós queremos realmente abrir as portas do nosso coração, ser um só com o Senhor, na Eucaristia, na espiritualidade, na vivência? Queremos ser um só com Ele e viver aquilo que Ele nos convida? Ou vamos continuar ainda oferecendo migalhas ao Senhor, maquiando as nossas ações como se fôssemos realmente ações dignas, mas apenas querendo justificar os nossos erros? Então que nesse dia de hoje nós possamos abrir o nosso coração, esforçar realmente, sair dessa mornidão espiritual e escolher a Jesus Cristo, escolher ao Senhor. A liturgia do sábado
dia 14, Josué dizia: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolham a quem vocês querem servir. E você, a quem você quer servir? Saiba que quando você diz, eu quero servir ao Senhor, isso implica, isso requer ações. Não é somente com palavras, mas agora precisa ser traduzida com a vida. Que a Virgem amada, Mãe de Deus, possa interceder por cada um de nós e que possamos realmente retribuir um pouquinho desse amor que o Senhor tem por nós, possamos retribuir também com a nossa vida. Rezemos juntos dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas